Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse sabadão, dia 10 de maio. Data onde temos aí jogos muito interessantes pelas principais competições europeias, né, pelas principais ligas da Europa e também jogos interessantes no Campeonato Brasileiro aqui que eu pretendo comentar, separando aí as melhores oportunidades para a gente realizar trading esportivo nesse sábado com muitos jogos, tá? Lembrando sempre, eu não falo de todos os jogos aqui no canal, mas eu sempre procuro buscar as melhores oportunidades aqui. Então, se tem algum jogo que eu não comentei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários se você acha que é relevante, se você acha que é um jogo interessante com alguma boa oportunidade. Deixa aqui nos comentários que sempre ajuda também a gente continuar interagindo. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal, não custa nada, é só apertar no botãozinho aqui e a gente agradece muito porque o canal cresce cada vez mais aí em relevância e em alcance, tá? Então se inscreva no canal e deixa o like aqui no vídeo para fortalecer. Bom, falando dos jogos aqui, vamos falar por ordem, tá? Os primeiros jogos que eu vou trabalhar no dia são esses daqui das 10h30 da manhã, onde teremos aqui a Bundesliga na sua penúltima rodada, antepenúltima rodada. Na verdade, essa vai ser a penúltima rodada, né? A rodada de número 33, onde já temos o Bayern de Munique matematicamente campeão aqui da competição. Soube que foi campeão mesmo depois do empate com o Leipzig aqui, resultado que não traria o título ao Bayern de Munique, mas o Leverkusen acabou tropeçando também, empatou seu jogo aqui contra o Freiburg e sagrou o Bayern de Munique campeão mesmo sem o Bayern precisar jogar a próxima partida. Então temos aqui mais um título de Bundesliga do Bayern de Munique, que agora nessa partida contra o Gladbach vai jogar dentro de casa, tá? Então a gente depois vai falar sobre esse confronto. O que é interessante a gente analisar aqui? O jogo do Leipzig tem um componente, além de ter conseguido o empate contra o Bayern de Munique, um resultado que ainda o deixa aqui na zona de classificação para uma Conference League. O time do Leipzig tem 51 pontos, né? Vencendo pode ir a 53, ultrapassando assim o Borussia Dortmund e o Freiburg e chegando numa zona de classificação para a Champions League. Então esse é o grande objetivo do Leipzig nessa reta final aqui de campeonato. Vai enfrentar o Werder Bremen, que ainda também tem uma remota chance de chegar aqui para beliscar uma vaga de competição europeia. Precisaria o Werder Bremen vencer o Leipzig nessa partida e aí passaria a 50 pontos aqui também. No entanto, a diferença de gols aqui, de saldo de gols, é muito grande do Bremen para o Leipzig, então teria que fazer aqui pelo menos 4 gols de diferença para poder tirar essa vantagem de saldo, né? Então teria que golear o Leipzig aqui para poder tirar essa diferença de saldo, o time do Bremen nessa partida, mas vencendo o Leipzig ele empataria em pontos e ainda teria mais uma partida no campeonato para disputar. Então segue ainda com um fio de esperança aqui o Werder Bremen. Já o Leipzig precisa muito dos pontos para tentar uma vaga de Champions League, tá? Pelo jogo que a gente viu o Leipzig fazendo dentro de casa contra o Bayern de Munique, dá muita impressão de que o time conseguirá fazer também um grande jogo contra o Bremen, mesmo fora de casa, porque tem uma equipe muito boa, uma equipe do meio para frente muito rápida e muito efetiva nas chances de gols que cria. A gente viu isso contra o Bayern e viu contra outras equipes também. O Leipzig só não está melhor nessa reta final de campeonato porque algumas lesões, aí, alguns desfalques do time por lesão acabaram prejudicando aí um pouco essa reta final de temporada do Leipzig, mas é um time que pode sim chegar inclusive aqui para uma disputa de Champions League na próxima temporada, tá? Então a minha sugestão para esse jogo aqui é leia o time da casa, né, trabalhar contra a equipe do Werder Bremen nesse jogo. Depois a gente tem ainda na Alemanha, às 10h30 da manhã, Bochum contra o Mainz. O Mainz já esteve na zona de classificação para a Champions League, agora está na 7ª colocação do campeonato, ou seja, teve uma oscilação negativa aqui nessa reta final, aqui faz 5 jogos que não vence, 3 empates e 2 derrotas,
né? E vai disputar contra o lanterna do campeonato aqui, que já está matematicamente rebaixado também, o time do Bochum, então não tem mais o que fazer no campeonato, joga basicamente pela sua honra aqui contra o time do Mainz e vai tentar tirar pontos aqui de uma equipe que briga aí por classificação em alguma competição europeia ainda. Então, existe chance do Mainz classificar aí, pelo menos para uma Conference League aqui que seja, né? Dependendo aí de tropeços do Leipzig e do Dortmund principalmente, né? O Freiburg também pode tropeçar, ajudaria o Mainz, mas a distância de pontos para o Freiburg aqui é maior, né? De 4 pontos, então teria que ter 2 rodadas aqui de vacilo do Freiburg para ser ultrapassado pelo time do Mainz. Então, é mais viável aqui buscar o Leipzig e o Dortmund na classificação. Para isso, precisa vencer fora de casa. Não acho que será uma tarefa tão complicada, porque o time do Bochum já simplesmente abandonou o campeonato e a gente vai ver aqui, muito provavelmente, um time descompromissado defensivamente, que vai oferecer bastante espaços aqui para um time que está muito interessado em somar pontos aqui, que ainda tem objetivos importantes no campeonato. Então aqui também a minha sugestão é um lay ao time da casa, tá? Depois a gente tem aqui pela Bundesliga ainda Holstein Kiel e Freiburg. Aqui outro exemplo parecido, tá? O time visitante está lá no G4 da competição, tentando conservar a sua posição ali, que é a última vaga de Champions League da Bundesliga. Então vai ser muito disputada aí nessas últimas 2 rodadas. E vai enfrentar o time que está lá na zona de rebaixamento, ainda com uma certa esperança de tentar escapar, mas já não tem mais como aqui, porque não tem como tirar. Vai estar aqui a 6 pontos do time do Hoffenheim, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o Holstein Kiel pode no máximo passar do Heidenheim aqui, que está com 26 pontos, né, e ir para uma relegation aqui, no caso jogar um playoff com o terceiro colocado da Bundesliga 2, né, e aí abriria a possibilidade de, vencendo esse playoff, se manter na primeira divisão, né, mas para isso precisa somar pontos, pelo menos para passar do Heidenheim aqui, uma missão muito, muito, muito difícil do Kiel. Então acho que o Freiburg deve justificar seu favoritismo aqui pela necessidade de vitória que também tem e é tecnicamente muito superior ao adversário aqui. É um jogo onde o fator local não faz tanta diferença. O mercado de gols aqui pode ser uma boa sugestão também, apesar de estar bastante amassado aqui, abaixo de 1,60 a odd do over 2,5, mas é um jogo onde o mercado espera uma movimentação muito grande aqui, um jogo interessante para over goals, tá? A minha primeira sugestão é trabalhar lay ao time da casa. Então temos 3 jogos aqui na Bundesliga, onde o lay ao time da casa é a melhor alternativa a nível de análise pré-live, tá? E para terminar, temos aqui então o jogo do Bayern contra o Mönchengladbach. O Bayern, para confirmar o seu título dentro de casa, né? Confirmar não, né? O título já está confirmado, seria basicamente para selar a festa do título frente à sua torcida. Depois de uma temporada onde o Bayern não conseguiu ser campeão alemão, o Leverkusen venceu a Bundesliga na temporada passada e esse ano aqui ficou longe aí de incomodar o Bayern na disputa pelo título até o final do campeonato. Então aí com 3 rodadas de antecedência o Bayern já garantiu o título nacional e vai enfrentar o Mönchengladbach, que está na 9ª colocação, já não consegue mais, até tem a possibilidade matemática de buscar por uma vaga aqui de Conference League que seja, mas precisaria contar com um tropeço do Bremen, um tropeço do Mainz, um tropeço do Leipzig, na verdade 2 tropeços, né, porque esses times teriam que perder, todos eles perderam as 2 partidas que faltam, o que vai ser praticamente inviável, porque o Bremen enfrenta o Leipzig aqui, então um dos 2 vai acabar vencendo e vai acabar distanciando mais em pontos aqui, caso mesmo que o Gladbach vença o time do Bayern. Então é uma missão muito insólita aqui, dificilmente o Gladbach vai conseguir uma posição muito melhor do que está hoje no campeonato, tá?
Então a gente tem aqui o Harry Kane voltando para o time aí após uma rodada de suspensão, né? Então, o primeiro título da carreira do Harry Kane, muito provavelmente ele vai querer fazer um gol aí na casa do Bayern para poder marcar essa sua primeira conquista na carreira. Então, Harry Kane para marcar a qualquer momento pode ser uma boa pedida aí para você que trabalha mercado de finalizações de jogadores, tá? Além disso, a gente tem um Bayern com uma odd de super favorito aqui. Podemos cogitar, inclusive, trabalhar um back a goleada do Bayern de Munique aqui nesse jogo. Teremos preço para isso e teremos muito provavelmente um volume de jogo do Bayern também que indique valor para essa posição, ok? Falamos do campeonato alemão, vamos dar uma passada aqui no campeonato italiano. Temos só um jogo aqui para falar, na verdade temos mais jogos no campeonato italiano, mas esse aqui é o jogo que interessa, tá? Disputa na ponta de cima da tabela, Juventus e Lazio, diferença de 0 pontos, né? Os dois estão com a mesma pontuação aqui, a diferença é só no saldo, né? A Juventus tem mais 20 gols de saldo e a Lazio tem mais 13 gols de saldo, então são 7 gols de saldo que separam as duas equipes aqui na pontuação, que faz com que a Juventus esteja na 4ª colocação e a Lazio na 6ª colocação, tá? Tem a Roma também com a mesma pontuação aqui, ocupando a 5ª colocação com saldo 18, então muito provavelmente a Roma, que joga no domingo, também vai ter influência na modificação dessa tabela aqui, mas se a Juventus vencer, pode ir a 66, né? E aí se distancia tanto da Roma quanto da Lazio aqui, dependendo do resultado da Roma, mas consegue aí se manter nessa reta final de campeonato entre os 4 colocados que garantiriam vaga na Champions League. Então é um jogo que vale vaga na Champions. Quem vencer muito provavelmente vai estar bem próximo de encaminhar a sua classificação para a próxima competição europeia, que quem perder vai ter que se contentar com uma Conference League ou com uma Europa League, que vai depender também do resultado do jogo da Roma, tá? Então, é um jogo muito interessante para a gente analisar, sobretudo o mercado de gols. Tá a odd 2,20 aqui para o over 2,5. É muito difícil a gente trabalhar mercado de match odds num jogo desse tipo aqui, porque para a Juventus, mesmo precisando dos pontos, a gente não tem visto uma característica da Juventus fazendo excelentes jogos fora de casa, do ponto de vista de domínio técnico da partida, do ponto de vista de controle de jogo, de posse de bola, né? Então é uma equipe que joga um futebol um pouco mais reativo. O time da Lazio, mesmo quando joga dentro de casa, não tem feito também partidas assim muito exuberantes, né, de colocar o seu adversário totalmente no setor defensivo, apenas se defendendo. Então a gente dificilmente vai ter um padrão bom para trabalhar match odds nesse jogo aqui, tá? Então o mercado de gols passa a ser, para mim, a principal alternativa para esse confronto entre Lazio e Juventus. Depois vamos para o campeonato espanhol, tá? Na Espanha a gente vai ter Celta de Vigo e Sevilha, um jogo onde o Celta é o 7º colocado, pegando uma vaga de Conference League, e o Sevilha está lá embaixo brigando, né, contra a zona de rebaixamento. Na verdade, está com uma distância boa, já que dificilmente o Sevilha vai correr risco de rebaixamento nesse final. Com 38 pontos, está praticamente salvo aqui do perigo de rebaixamento, né, sendo que o primeiro na zona de rebaixamento é o Las Palmas com 32, então são 5 pontos de diferença. Aqui, pro Sevilha fora de casa, um empate não deixa de ser bom resultado. Pro Celta, o empate também não é mau resultado, visto que o Rayo Vallecano está com 44 pontos, aqui é o time que pode alcançá-lo aqui, mas ainda tem mais 4 rodadas de campeonato até o final, e o Celta, nesses jogos que tem em casa, precisa necessariamente somar pontos para tentar melhorar sua condição na tabela, que está bem distante aqui do Betis, que está aí a 11 pontos na frente, né? Então vai ser muito difícil o Celta buscar aí uma vaga numa Champions League, né? Que tá o Villarreal, que é o primeiro que está dentro da Champions League, está com 12 pontos na frente do Celta. Então
fica praticamente inviável do time buscar uma vaga de Champions League aqui. Mas a manutenção da vaga na Europa League, que seria o objetivo do Celta, aqui é muito possível, né? E para isso precisa fazer um bom jogo contra o Sevilla, quem sabe tentar vencer o jogo aqui. Um Lei Sevilla, para mim, seria uma boa oportunidade nesse jogo aqui, levando em consideração que o time do Sevilla fora de casa não é o bicho, né? Se a gente pegar aqui fora de casa, o Sevilla é o 11º colocado, ou seja, tá na tabela mais abaixo ainda. Aliás, como visitante o Sevilla é um pouco melhor até do que no geral, né? Enfim, temos a possibilidade aqui de trabalhar a lei ao time visitante com um cenário aqui em que o Celta deve ter a iniciativa do jogo e deve partir para cima. Beleza? Depois a gente tem às 13h30 Girona e Vila Real. Vila Real está na 5ª colocação aqui, como eu falei para vocês. O jogo do Vila Real é para manutenção dessa vaga na Champions League. O Betis está colado em pontos aqui com 1 ponto apenas abaixo do Vila Real. O Girona, que na temporada passada fez uma excelente temporada, nesse ano brigou a maioria do tempo para não ser rebaixado, conseguiu escapar dessa condição, tá com 38 pontos, também não joga por mais nada no campeonato, né? Seus principais objetivos aqui já foram cumpridos, né? Que era não ser rebaixado. Talvez tentar vencer uma ou outra partida para melhorar um pouco sua condição na tabela aqui, mas esse jogo aqui contra o Vila Real, o interesse, né? A vontade, a necessidade de vitória, ela tá basicamente toda pro lado do Vila Real, então leia o time da casa aqui, é a principal sugestão para trabalharmos nesse jogo, mas esse jogo também tem uma característica de ser um jogo para gols, tá? A linha do over 2,5 em 1,62 aqui também aponta para isso, então podemos ter um jogo movimentado aqui, quem sabe se sair um gol cedo, abrindo esse jogo aí para um over 2,5, um over 3,5, provavelmente também tem a possibilidade nessa partida. Para fechar de campeonato espanhol, a gente tem o Atlético de Madrid contra o Real Sociedad. O Atlético de Madrid está na 3ª colocação com 67 pontos, né? Dificilmente vai perder a sua vaga na Champions League aqui, mesmo não indo bem nessa reta final de campeonato. Vai enfrentar o Real Sociedad, que já esteve na briga por uma vaga de Champions League aqui, também já esteve no pelotão de cima. Teve uma queda considerável nos últimos jogos aí. Nos últimos 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Estacionou ali no meio da tabela com 43 pontos agora. E jogando fora de casa vai ter ainda menos interesse ou menos possibilidade aí de conseguir construir um resultado positivo contra o Atlético de Madrid, que mesmo tendo algumas oscilações ainda segue sendo um dos melhores times da competição. Defensivamente é um time muito forte e ofensivamente tem a qualidade aí de bons jogadores. Destaque para o Griezmann, que vem fazendo ainda um bom campeonato aí e é o principal jogador ofensivo do time do Atlético de Madrid, tá? Mas a gente espera que poder trabalhar contra o time visitante, tá? Nessa faixa de preço aqui podemos ter sim uma boa correção de odd aqui do Real Sociedad, então leia o Real Sociedad, é minha sugestão para esse jogo aqui na Espanha entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, beleza? Falamos da Espanha, falamos da Alemanha, falamos da Itália, vamos falar da Inglaterra agora aqui, temos 3 jogos que eu separei aqui, o primeiro deles às 11 da manhã entre Southampton e Manchester City, o City está na 3ª colocação, ainda correndo um risco aqui de não ter garantida sua vaga na próxima edição da Champions League, sendo que o último colocado aqui, o Forest, que é o 6º, aliás, o Forest é o 6º colocado, tem 61 pontos e está 3 pontos atrás do City, então ainda é possível que a gente tenha uma reviravolta na tabela. O City não pode correr o risco de perder jogos aqui que o deixariam numa situação complicada nessa disputa, e vai pegar o Southampton, que é o lanterna do campeonato, já está rebaixado há algumas rodadas aqui, o time do Southampton com apenas 11 pontos. Odd de 1,20 para o Manchester City nesse jogo contra o Southampton. Pela necessidade do City e pela questão de distância curta de pontos aqui, pode ser que a gente tenha o saldo de gols como um critério muito importante aqui
nessa reta final de campeonato, caso equipes empatem em pontuação aqui, para garantir uma vaga de Champions League. Então, para o Manchester City é importante vencer o Southampton e fazer saldo de gols, tá? Então, aqui a gente tem um cenário interessante para a goleada do City, levando em consideração que para o City fazer saldo de gols, o melhor cenário é pegar o lanterna do campeonato já completamente desmotivado e talvez sem alguns jogadores titulares, né, já pensando na próxima temporada, aí o Southampton pensando numa reformulação. Então a gente deve ter aí o Manchester City muito interessado no jogo contra um adversário defensivamente muito frágil, né? Então podemos esperar aí eventualmente um cenário de goleada do City que pagaria muito bem aqui contra o Southampton, tá? Depois a gente tem ainda na Inglaterra Wolverhampton contra o Brighton. Esse jogo aqui traz pra gente duas equipes de meio de tabela. Esse jogo eu separei justamente porque ele é um jogo de duas equipes que estão basicamente tentando melhorar a sua condição na tabela, que o Brighton até tem uma certa possibilidade de encostar aqui na zona de classificação para uma Conference League, né? Mas mesmo assim ainda está muito distante em pontos do Aston Villa, que é o 7º colocado, né? O time que ocupa hoje essa colocação aí. Então a gente pode ter aqui um jogo muito interessante para gols, tá? Dois times descompromissados em relação à tabela, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 1,73, então o mercado concorda comigo aqui que a gente pode ter um jogo com uma movimentação interessante para over, né? São duas equipes, se a gente pegar aqui, o Brighton teve 57 gols feitos e 56 gols sofridos, né? E o Wolverhampton teve 51 gols feitos e 62 gols sofridos. Então a gente está falando aqui de times com ataques que fazem bastante gols, mas defesas que tomam muitos gols também, tá? Então um perfil de duas equipes aqui interessantes para trabalhar o mercado de gols, tá? Então essa é a sugestão para vocês que eu deixo nesse jogo entre Brighton e Wolverhampton. Depois a gente tem aqui Bournemouth e Aston Villa. Os dois estão aqui muito próximos em pontuação, aliás, nem tão próximos, né? O Bournemouth com 53 e o Aston Villa com 60, mas um é 7º e o outro é 8º. Então, se alguém pode tirar a vaga do Aston Villa para disputar a próxima Conference League, é o Bournemouth, né? Que está ali mais próximo, está com 7 pontos de diferença, né? Se vencer, o Aston Villa encurta essa distância para 4 pontos, né? Tendo ainda aí mais outras 2 rodadas para disputar. Então é um confronto onde o Aston Villa, caso vença esse jogo, respira aliviado e garante basicamente a sua classificação aqui para a próxima Conference League. Não é o ideal, o Aston Villa poderia até estar disputando ali uma Champions League, provavelmente pelo que jogou principalmente no primeiro turno do campeonato, mas é uma equipe que, tendo uma competição intercontinental aí, uma competição continental aí no seu calendário para a próxima temporada, já ajuda muito aí, né, para o time conseguir fazer mais dinheiro, enfim, e ter mais visibilidade também, né? Então, uma vitória do Aston Villa aqui é um resultado que a gente pode tentar buscar, mas a minha principal sugestão seria trabalhar a lei ao Bournemouth, time da casa, que vem fazendo um bom campeonato, vem tirando pontos das equipes maiores aqui, mas a essa altura já não tem mais tanto pelo que buscar no campeonato, então a necessidade de vitória estando mais do lado do Aston Villa, acredito que operar em lei ao time da casa aqui seja a melhor oportunidade para esse jogo, ok? Bom, falamos aqui da Inglaterra agora, tem esse jogo aqui, pessoal, na Liga Portuguesa, que vai definir o campeão da temporada, provavelmente, tá? A gente tem aqui 32 rodadas de um campeonato que vai até a rodada 36, tá? Então, portanto, temos aqui a 33, 34, 35, 36, temos mais 4 rodadas, né, para a definição do título. Só que aqui temos um confronto direto entre duas equipes que estão empatadas na liderança com 78 pontos, tá? O Benfica é o segundo colocado nos critérios, né? Tem um saldo de gols aqui de 3 gols de diferença.
Então, agora é a hora da verdade no Campeonato Português. Quem vencer esse jogo provavelmente encaminha aí sua condição para o título do campeonato. O Sporting vem muito bem nessa competição, mas vai jogar esse jogo fora de casa, então o jogo vai ser na casa do Benfica. Por si só, isso já traz uma vantagem muito importante para o time do Benfica, né? Vai fazer jus a esse favoritismo só pelo fato de estar jogando no seu estádio lotado. Então a gente vai ver aqui um excelente jogo para poder explorar mercados de match odds em eventuais situações aqui que daqui a pouco um time saia na frente e o outro vá tentar buscar a recuperação de placar. A gente pode ter aqui odds um pouco desajustadas no ao vivo para esse confronto aqui, tá? Eu não vou deixar nenhuma sugestão para você trabalhar aqui em back ou em lay a qualquer uma dessas equipes no pré-jogo, porque é um jogo de fato muito parelho, é um jogo onde as equipes têm um alto nível técnico e se estudam muito antes dessas partidas. O mercado está colocando aqui uma odd de 1,90 para o over 2,5, então o mercado de gols também pode não ser um mercado tão interessante assim, mas a gente deve ter aqui um jogo de excelente nível técnico, com uma margem de erro muito baixa das duas equipes, né? Então é um jogo completamente para você trabalhar no ao vivo. Eu quero muito acompanhar essa partida aqui, porque é o tipo de jogo que a gente espera praticamente a temporada toda no futebol português para ver esses confrontos aqui, que são os confrontos decisivos em relação a título na temporada, e esse deve ser um jogo com essa característica. Então 100% para trabalhar no live essa partida aqui. Se você tem alguma dica sobre esse jogo, deixa aqui nos comentários, tá? Depois que falamos do futebol europeu, vamos terminar então aqui falando do futebol brasileiro, tá? Temos aqui alguns jogos interessantes no Brasileirão. Lembrando sempre, quem está na parceria aqui do nosso conteúdo é o site da Superbet. Se você não tem conta na Superbet ainda, é só escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Cria sua conta na Superbet e aproveite as super odds aí. A Superbet tem odds turbinadas para os jogos do Campeonato Brasileiro, então jogos aqui como o do Corinthians, como do Grêmio, como do Vasco, Flamengo e Bahia, todos esses jogos também teremos aí super cotações aí na Superbet para você aproveitar. Então vale muito a pena criar sua conta no site aí para poder pegar essas odds turbinadas aí na Superbet, beleza? 16 horas desse sábado temos Fortaleza e Juventude, né? O Fortaleza vem de uma sequência ruim aqui no campeonato, né? Não conseguiu vencer nas últimas 5 partidas, né? Foram 3 empates e 2 derrotas. O Juventude teve uma vitória ali, mas depois teve 3 derrotas e um empate, né? Então temos aqui 2 times na parte de baixo da tabela já. O Fortaleza é o primeiro time na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com apenas 7 pontos. O Juventude também tem 7 pontos, mas tem o saldo um pouco melhor, né? Basicamente aqui o que a gente espera? Um jogo muito difícil para o Fortaleza, né? Porque o Juventude, quando joga fora de casa, joga bastante fechado. Fortaleza já mostrou que tem bastante dificuldades em enfrentar times com essa característica. O time do Fortaleza jogando dentro de casa tende a ter um bom apoio da torcida, isso faz bastante diferença também, o fator local da equipe, mas eu acho que essa odd do Fortaleza aqui está um pouco forçada. Eu não acho que a gente tem aqui um time para estar abaixo de 1,70 jogando o futebol que o Fortaleza vem jogando, tá? Então eu acho que a odd correta do Fortaleza que seria alguma coisa entre 1,80 e 1,90, né? Acho que seria uma odd um pouco mais justa para o Fortaleza nesse confronto aqui, visto que as duas equipes ocupam a parte de baixo da tabela, né? Então será um jogo fundamental para o Fortaleza tentar a recuperação aqui na tabela do campeonato, e jogando dentro de casa precisa necessariamente tomar a iniciativa e ir para cima, e aí vai deixar espaços para o Juventude contra-atacar, mas isso aí faz parte, tá? Acredito que seja um jogo para lei Juventude.
embora o risco aqui, embora o perigo do Fortaleza, a necessidade que a equipe tem de somar pontos e de tentar construir um resultado de vitória aqui vai levar o time a colocar o bloco mais à frente, a se adiantar um pouco mais, e aí teremos aqui um cenário interessante para trabalhar a lei ao Juventude, ok? Depois temos Mirassol e Corinthians. O Corinthians vem, de certa maneira, numa melhora aí do seu jogo, né? Depois que trocou o treinador, depois que teve de volta aí o Memphis Depay voltando de uma lesão, o Yuri Alberto vive um grande momento, o Carrillo vive um grande momento, então tem bons jogadores o time do Corinthians. Sente bastante falta do Rodrigo Garro como o grande articulador da equipe, né? Então a bola chega nesses jogadores da frente, mas não com tanta qualidade quanto chegaria caso o Garro estivesse em boas condições. Então a gente tem aqui o Corinthians com odd 2,45, favorito mesmo fora de casa, o Mirassol com odd 3,20. O time do Mirassol está na 16ª colocação do campeonato. Não esperávamos que o time do Mirassol fosse brigar por alguma coisa que não fosse se manter na primeira divisão esse ano. É um time com baixo orçamento, é um time que até contratou boas peças, aí conseguiu montar uma equipe razoavelmente competitiva, mas ao longo de um campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro e que tem outras competições importantes aí dividindo o calendário, né? A questão de elenco começa a pesar bastante até certo ponto aí, e aí o Mirassol vai começar a sentir bastante porque não tem peças de reposição à altura de seus titulares, né? Acredito aqui que seja um jogo que o Corinthians pode ser favorito, mesmo jogando fora de casa, cumprir esse favoritismo no caso, né? Então é um jogo onde eu iria para operar em lei ao time da casa, tá bom? Tentar pegar uma correção de preço do Mirassol aqui, levando em conta um eventual bom início de jogo do Corinthians fora de casa aqui nesse jogo. Depois a gente tem também Grêmio e Bragantino, tá? A sequência do Grêmio no campeonato brasileiro, levando em conta o calendário de Copa do Brasil, o calendário de Sul-Americana, com jogos fora de casa, viagens longas e pouco tempo para treinamento, faz com que o estilo de jogo, o esquema de jogo do Mano Menezes ainda não tenha sido completamente implementado nessa equipe do Grêmio. Então a gente vê ainda muitos defeitos da comissão técnica anterior ainda sendo muito visíveis aí no time do Grêmio, que tem bastante dificuldade na transição de jogo, tem algumas individualidades não conseguindo render todo o seu potencial que poderiam, né? Então o time do Grêmio hoje ele é um time que está muito aquém daquilo que a gente esperava em relação a desempenho, né? Provavelmente ao longo da temporada aí o Mano Menezes consiga arrumar algumas coisas, né? O primeiro sinal de melhora aí que a gente viu no time do Grêmio foi o time dar uma estancada na quantidade de gols que estava sofrendo aí, né? Nas últimas 2 partidas o Grêmio não sofreu gol contra o Santos e contra o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana, mas agora vai enfrentar o Bragantino, que é vice-líder do campeonato e venceu as últimas 5 partidas, venceu 1-0 o Botafogo, venceu 1-0 fora de casa o Sport Recife, venceu 1-0 o Cruzeiro, venceu 2-1 o Santos e venceu 1-0 o Mirassol. Ou seja, marca o gol só para conseguir construir a vantagem e depois solidez defensiva muito competente do time do Bragantino para segurar o resultado. Então aqui o Grêmio tem uma difícil missão de que, caso tome gol, muito provavelmente não vai conseguir buscar um placar aqui, porque defensivamente o time do Bragantino tem se mostrado um time muito bem organizado, muito sólido e capaz de conservar uma vantagem a seu favor. Então o Grêmio necessariamente teria que sair construindo uma vitória aqui e tentar não sofrer gol do Bragantino, seria a solução nesse jogo, tá? Eu acho que a gente pode ter aqui um jogo para over goals, odd de 2,10 aqui, a linha do 2,5, né? Não acho um preço ruim, não, acho que tá bom o preço aqui, e a gente pode levar em conta também a qualidade do Bragantino para escapar em contra-ataques, tá? Então, não é um time que vai
jogar em Porto Alegre de maneira completamente fechada, esperando o Grêmio errar para poder sair no contra-ataque. O Bragantino vai sair para o jogo e vai oferecer um cenário de jogo aqui interessante para buscarmos gols nessa partida, ok? Depois aqui a gente ainda tem às 18h30, Vitória da Bahia e Vasco, os dois times jogando um futebol muito de baixo nível também, né? O time do Vasco venceu uma partida aqui de 3-1 contra o Sport Recife, que é o lanterno do campeonato, e depois teve uma derrota para o Ceará, um empate contra o Flamengo, aqui é um clássico, né? A gente tem que olhar de maneira um pouco mais isolada essa questão. Depois perdeu para o Cruzeiro e depois perdeu também para o Palmeiras, tá? Então, pegou uma tabela complicada aqui nos últimos jogos do time do Vasco, né? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, todos os times do G4 do campeonato, mas não conseguiu ir bem, não conseguiu jogar um bom futebol. Vai pegar o Vitória agora, que está na zona de rebaixamento aqui com 6 pontos. Então é um jogo onde, teoricamente, o Vasco tem como fazer um jogo melhor do que fez nas últimas partidas. Mas o time do Vitória já está meio que com o modo desespero ligado já, né? Então precisa somar pontos dentro de casa aqui para tentar sair dessa condição. O time do Vitória, que a gente viu fazendo jogos péssimos aí na Sul-Americana, já está praticamente eliminado aí da Sul-Americana também o time do Vitória. Então a tendência é focar os esforços agora no Campeonato Brasileiro para sair dessa condição de zona de rebaixamento, tá? Podemos trabalhar aqui uma provável situação de lei ao time da casa, se o time do Vitória mostrar a mesma desorganização que mostrou em outros jogos, tá? Mas também é um jogo que eu atento vocês para o mercado de over goals aqui. 2,40 é uma odd bastante esticada para um jogo desses aqui, onde as equipes têm defesas que costumam tomar muitos gols, tá? O Vitória tomou 10 gols no campeonato até aqui já, e o Vasco tomou 9 gols até aqui no campeonato. Então são duas equipes com muitos gols sofridos, e a gente tem que ligar o alerta aqui, porque provavelmente podemos ter um jogo bom para over aqui também nesse confronto, ok? Depois a gente tem, para finalizar então, Flamengo e Bahia. O Flamengo que não conseguiu vencer pela Libertadores no meio de semana. O Bahia também perdeu dentro de casa na Libertadores no meio de semana. E no Campeonato Brasileiro, as duas equipes aqui estão à caça aí dos líderes do campeonato, né? Do Palmeiras e do Bragantino, que estão os dois com 16 pontos. O Flamengo está com 14 e o Bahia está com 12. Então são duas equipes que vêm fazendo uma boa campanha no Brasileirão. O Flamengo perdeu a última partida aqui contra o Cruzeiro por 2-1, né? Um gol do Gabigol aí nos acréscimos, né? E o Bahia vem numa sequência aqui de 3 vitórias seguidas contra o Ceará, contra o Palmeiras, um jogo bem difícil aqui, fora de casa, né? E contra o Botafogo, também uma equipe considerada aí um dos candidatos a disputar na parte de cima da tabela. Então, mesmo pegando uma tabela difícil, o Bahia conseguiu somar pontos importantes aí nesse começo de campeonato. Então a gente vai ter um confronto muito interessante aqui. Para mim, essa odd do Flamengo não poderia estar a 1,40, ela deveria estar perto de 1,60 pelo menos, para que a gente pudesse trabalhar aqui nesse confronto um lay ao Bahia, tá? Eu não gosto de um back ao Flamengo justamente contra um time do Bahia que tem mostrado qualidade jogando fora de casa, venceu o Palmeiras fora de casa, que é um jogo bem difícil aqui em qualquer contexto do Campeonato Brasileiro. O Bahia conseguiu fazer pontos importantes aqui, então acho que se você quiser trabalhar mercado de match odds aqui, tenha muito cuidado, porque os preços não estão tão interessantes pra gente assim, tá? Mercado de gols eu também não recomendaria você trabalhar nesse jogo aqui, porque é um jogo que ele só deve ficar over se a gente tiver alguma das equipes abrindo o placar aqui, né? E aí o jogo naturalmente teria aí uma condição um pouco mais interessante para você trabalhar mercado de gols, principalmente se for o Bahia que sai na frente, deixar o time da casa em desvantagem. Aí a gente pode ter um cenário interessante para gols, tá? Mas eu também não gosto muito das odds de over para esse jogo aqui. É um jogo para a gente trabalhar no ao vivo. A minha entrada preferencial seria um lay ao Bahia aqui, mas teria que ter uma odd um pouco melhor para a gente poder trabalhar, ok?
A minha análise era isso, então, para os jogos desse sábado. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aqui também para fortalecer. E era isso, tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!